noite. Eu sou a Crisiele, sou chefe do Departamento de Educação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Medianeira. Nós estamos realizando a semana de ensino, pesquisa e extensão. Integra o TFPR. Nosso objetivo nessa semana é estar atualizando os nossos alunos, trazendo a eles algumas unidades curriculares que são importantes, né? Esses vídeos, eles são destinados aos nossos alunos para que conheçam melhor o seu curso e que estejam, através dessas informações, procure, né, saber para enriquecer o seu currículo e também para estar atualizando e verificando o que tem de tão bom no curso. Hoje nós estaremos fazendo as lives com os professores e coordenadores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e de Ciências da Computação. No primeiro momento agora estaremos recebendo os professores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Vou chamar para participar conosco deste momento o coordenador do curso, o professor Fábio Orsato. Bom, então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o curso da Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Então, sou o professor Fábio Orsato, sou o coordenador deste curso, né? E vou compartilhar aqui a minha tela, apresentando algumas informações, e na sequência, os demais professores farão a sua fala, né? Assim como a Crisiele comentou. Muito bem, então, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né, como todos vocês devem saber, ele está alocado agora apenas no turno noturno. Inicialmente ele tinha essa troca de turnos, tarde e noite, agora é só noturno, né, a gente observou aí essa necessidade. E é um curso, então, de duração de 5 anos, ou 10 semestres, né, e temos aí 44 vagas sendo ofertadas por semestre. Então, ao formando, né, recebe o título de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária, e temos a página do curso, onde vocês podem encontrar, podem acessar, né, por esse QR Code, onde lá terá as informações importantes do curso, como o projeto pedagógico, né, onde tem toda a matriz curricular. Então, vocês podem observar lá as disciplinas que vocês precisarão fazer, né, em cada semestre. Também tem as informações sobre as atividades complementares, que é importante vocês já estarem se preparando para isso, das atividades de extensão, o estágio e também o TCC. Então, na página do curso tem lá os regulamentos, os modelos, tudo certinho para que vocês possam estar aí acessando a qualquer momento. Para quem não sabe também, né, temos um perfil no Instagram, esse @eng.ambiental.utfpr, então também podem acessar lá, que nós divulgamos vagas de estágio e entre outras informações também nós passamos por lá. E gostaria de falar de um diferencial, né? O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, ele é o único curso na área ambiental ofertado de forma presencial aqui na nossa região. Começou a ser ofertado há pouco tempo um curso de gestão ambiental lá em Cascavel, né? Mas aqui na nossa região, mais próxima à Medianeira e Foz do Iguaçu, nós somos o único curso de engenharia ambiental e sanitária. Não tem nenhum outro curso na área ambiental em outra instituição pública ou particular, apenas EAD. Muito bem, então, seria isso que eu gostaria de dizer, né? Boas-vindas aí a vocês, a esse início aí de semestre, né? Na próxima semana, então, nós estaremos iniciando nossas aulas aí no dia 10. Então, devolvo a palavra para a Crisiele, para dar a continuidade.
Então, muito obrigada, professor, pela participação, né? É bom a gente saber que o curso é o único presencial na região, né? É um atrativo, né? E a gente sabe que o presencial, com certeza, ele auxilia bastante no aprendizado, né? Porque você tem o acompanhamento do professor, né? Ali o contato físico da conversa, o mesmo ambiente, né? E isso enriquece bastante a aprendizagem, né? Com certeza. Então, agora, dando continuidade, obrigada, professor. Dando continuidade, eu vou chamar a professora Larissa, que ela vai falar sobre a unidade curricular para TCC. Professora, seja bem-vinda à nossa live. Fique à vontade para falar sobre a sua unidade curricular. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a professora Larissa, atualmente responsável pelo trabalho de conclusão do curso, né? Mauro, se quiser projetar para mim, fazendo um favor. Bom, então, assim, como é que funciona o TCC, né? Uma inovação que a gente tem no curso de Engenharia Ambiental Sanitária é que a gente tem uma instrução normativa número 1, de 29 de agosto de 2024, que vocês podem encontrar aqui nesse link, ou até quem, ali onde o professor Fábio mostrou o QR Code, lá nessa página também vai ter as instruções do TCC, né? Então, é essa instrução normativa que rege, então, o trabalho de conclusão do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Pode passar? E uma das grandes inovações que a gente tem é que, atualmente, nessa normativa, o TCC ele pode ser desenvolvido em 3 modalidades, que a primeira é monografia, a segunda é artigo técnico-científico, e a terceira é produção técnica e tecnológica, que eu já vou falar melhor o que é cada um deles. Além disso, então, nessa normativa está bem claro para a gente, para dizer que o TCC ele pode ser desenvolvido de maneira individual ou até em 3 integrantes, que podem ser de diferentes cursos, de diferentes campos da UTF e até mesmo de diferentes instituições do ensino superior. Então, existe essa possibilidade. Uma exigência é que o orientador ou co-orientador deve estar lotado no Departamento de Ciências Biológicas e Ambientais da UTF-PR de Medianeira, mas não necessariamente os dois. Pelo menos um tem que estar lotado no da AMP. Pode seguir? Então, o que a nossa normativa diz, né? Até o curso passado, né, que era Engenharia Ambiental, a gente só poderia desenvolver o TCC na maneira de monografia. Agora, a gente pode continuar exercendo na modalidade de monografia, que é o que é uma monografia, um documento acadêmico que apresenta uma pesquisa detalhada e sistemática sobre um tema específico ou particular, e dentro dessa normativa, então, lá no artigo 8, ele vai dizer tudo certinho como que deve ser feito. Então, com introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Além disso, pode ser feito, então, na forma de um artigo técnico-científico, coisa que não existia na normativa passada, né, no curso anterior. Então, o que diz essa nossa normativa, né? O artigo técnico-científico é o trabalho que apresenta resultados avaliados por uma comunidade de pesquisadores e que atendam aos requisitos especificados no artigo 6º, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no artigo 6º ele vai dizer que esse artigo deve ter sido submetido até a data de defesa, né? Como um trabalho completo ou um resumo estendido em evento internacional, nacional, estadual ou regional. Eventos locais não contam, né? Com o comitê de avaliação ou periódico científico no período vigente. Então, se vocês submeteram um artigo e ele foi aceito, né, e já foi publicado, então isso pode valer como o TCC. Vale ressaltar que se o seu TCC for feito em 3 pessoas, as 3 pessoas têm que estar no artigo, né. E, por último, a última forma, então, é o PTT ali, que é a produção técnico e tecnológica, que nada mais é a documentação de concepções materializadas de uma ideia desenvolvida para atender necessidades específicas, que também tem todas as especificações dessa normativa lá no artigo 7º. Então, o que o artigo 7º vai dizer, né? Que tipo de exemplo que é um PTT, né? Isso pode incluir um capítulo de livro, uma patente, um software, um aplicativo, uma tecnologia social. Então, se desenvolveu isso ao longo da graduação. Isso também pode ser contado como TCC desenvolvido pelo aluno. Pode passar? Bom, então, como que consta, então, o TCC, né? Ele tem uma disciplina no 9º período, que chama Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, onde o aluno vai ter que estar desenvolvendo todo o projeto de como será esse TCC, numa disciplina regular, presencial, né?
E aí, no 10º período, ele executa, então, esse TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que nesse caso não é mais uma disciplina presencial, é somente para conta, carga horária, como o desenvolvimento desse TCC. Então, assim, existe um professor que é o professor responsável pela disciplina de TCC, no caso, atualmente sou eu, né? Que vai passar, então, todas as normas, datas, limites e regras que devem ser feitas, né? E isso tudo vai ser passado também anteriormente lá no projeto, quando é uma disciplina, que o aluno fica sabendo, então, sobre todas essas questões que eu acabei de falar e são reforçadas lá no momento certo. Então, acho que era isso, gente. Vale ressaltar que no momento da disciplina, né, se explora, então, todos esses aspectos novos da nova normativa, né, e chama atenção com relação a isso. Acho que seria isso. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua participação. A gente fica muito feliz, assim, como o curso está otimamente organizado, né? E como vocês estão conduzindo muito bem o curso. Então, assim, muito obrigada pela sua apresentação e tenho certeza que os nossos alunos estarão agora mais atentos à questão do TCC. Então, dando continuidade, né, às nossas apresentações, eu vou convidar o professor Laércio para estar conosco. O professor Laércio é o PRAI, do curso de Engenharia Ambiental, né, e Sanitária, e aí ele vai estar trazendo para vocês um pouquinho da unidade curricular. Obrigado, Crisiele. Falar um pouquinho, então, sobre o estágio, que é uma preocupação de todos, porque ele é obrigatório, né? Então, pode colocar o slide, por favor? A gente vai falar um pouquinho sobre essa caminhada. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Iniciou a caminhada aí de vocês para realizar o curso, e durante esse curso nós temos o estágio, né? Pode passar. Bom, quando eu posso iniciar o estágio não obrigatório? Nós temos duas modalidades de estágio no curso. O chamado estágio obrigatório, tá? E o não obrigatório. Então, a partir do 2º período do curso, você poderá fazer um estágio não obrigatório em uma empresa que te interesse, né? Eu tenho curiosidade de saber como é que essa empresa, como é que ela é ambiental. Você pode fazer um estágio de poucas horas ali, né? Ou claro, até a carga horária total, mas a partir do 2º período, ele passa a ser um estágio não obrigatório. Pode passar. Então, no 7º período, então, a partir do 7º período, você pode iniciar o estágio obrigatório, né? Então, você pode fazer vários estágios antes, né, não obrigatórios, mas a partir do 7º, então, você tem que fazer ali o seu estágio obrigatório, certo? Mas por onde começar? É sempre uma dúvida dos alunos, tá? Pode passar. Para ajudar vocês, porque assim, são muitas dúvidas que surgem nesse período, né? Com quem eu converso, para quem entrega documento, quais documentos. Então, nós criamos uma pequena IA ali, usamos uma IA, na verdade, né? Chamamos de Chat PRAI, onde você poderá, então, apontar o seu celular para esse QR Code e você, então, terá acesso a uma ferramenta, um chatbot, que responderá algumas dúvidas. Caso a sua dúvida não seja respondida pelo chatbot, aí sim você terá em contato com o professor responsável pela atividade de estágio. Pode passar. E no caso, é uma tela como essa, onde você vai fazer perguntas a esse nosso robô, e ele ajudará você nas suas principais dúvidas, tá bom? Então, isso já é uma ferramenta que ajudará vocês a responderem as principais dúvidas, ok? Pode passar. Bom, então, um dos primeiros passos é você definir a empresa, né, onde fará o estágio. Então, onde eu farei o estágio? Então, defina a empresa onde você quer desenvolver o seu estágio, ok? Então, o primeiro passo é esse. E eu sugiro o seguinte, que vocês procurem informações, por exemplo, no LinkedIn, né? E assim que começam o curso, façam um cadastro no LinkedIn. Ou seja, comecem nesse momento a montar a sua rede de contatos. Porque isso será muito importante no futuro, né?
No LinkedIn também, você pesquisa sobre vagas de estágio. Né? Então, muitas vagas são publicadas no LinkedIn. Então, hoje essa é uma rede social em que você tem contato com outros colegas, você aumenta a sua rede, e você consegue, então, encontrar vagas de estágio, ou até futuramente, né, vagas de emprego. Pode passar? Então, por exemplo, eu fiz ali uma pesquisa rápida, né, vagas de engenharia ambiental, estágio ambiental e sanitária, que seja, e apareceram ali algumas opções já para estágio na área em várias cidades do Brasil. Então, uma sugestão para você começar a procurar as empresas é por meio dessa rede social LinkedIn. Pode passar? E aí, o que acontece? Você é selecionado pela empresa, né? Então, você fez aí uma entrevista, por exemplo, de estágio e foi selecionado. E agora? Né? Pode passar? Então, um estágio ele só pode ser iniciado após o preenchimento e assinatura de 2 documentos muito importantes. O contrato de estágio, que ele é gerado pelo Sistema Integrado de Estágio da UTF-PR. Nós temos um departamento da universidade em cada campus. No campus Medianeira, fica ali no bloco A, onde fica a biblioteca. Então, nesse departamento, você leva os documentos já preenchidos e faz um contrato de estágio com a empresa. Então, ali constam as regras, né, que você submete àquela empresa. E o plano de estágio que é entregue junto com o contrato. E esse plano de estágio contém as atividades que serão desenvolvidas na empresa, tá? Aprovadas por um orientador, por uma orientadora do curso. Então, para que você comece o estágio, é necessário que você, então, tenha esses 2 documentos aprovados na universidade. Só depois de completamente aprovados e assinados, você poderá começar o seu estágio na empresa. Eu fiz um estágio sem documento, vale? Não, nem pode, né? Então, não vale. Só vale estágio obrigatório, não obrigatório, a partir do momento que você tem esse documento. Então, esses documentos valem para qualquer estágio, obrigatório e o não obrigatório, tá bom? Pode passar. E aí, eu só coloquei uma imagem ilustrativa, nesses contratos são encontrados na página de estágio, então ali é um exemplo de um termo de compromisso de estágio entre um aluno ali e uma empresa. Então, esse é o tipo de contrato que é gerado. Pode passar. Esse é um tipo de documento também, que é o plano de estágio, onde é preenchido ali pelo estagiário, junto com o supervisor da empresa e com o seu orientador ou orientadora. Então, é isso que acontece, né? Você tem que preencher esse documento. Ele também é aprovado por todas as instâncias que são responsáveis pelos estágios na UTF-PR. Onde é que encontra os documentos? Né? Essa é uma das perguntas. Nesse endereço, estágio.utfpr.edu.br, um endereço bem simples, né? Difícil esquecer, mas é onde você encontrará todas as informações, fluxogramas do processo, como cada etapa deve ocorrer, e todos os documentos necessários são encontrados nesse link. Pode passar. E é claro, vocês estarão sujeitos, né, aos regulamentos da universidade. No nosso caso, são 2, né, regulamentos. O regulamento de estágio, que também está nessa página, que você encontra, então, disponível para ler as principais regulamentações do estágio. Pode passar. E, neste caso, quem acompanha as minhas atividades no estágio? Então, são algumas pessoas. Então, vamos lá. Na empresa, você tem o cargo do supervisor ou supervisora e você ali é o estagiário. Então, você está na empresa e lá na empresa há uma pessoa responsável por você, que é chamada, então, de supervisor ou de supervisora, ok? Na universidade, você tem uma outra pessoa responsável, uma orientadora ou orientador. Então, você poderá levar dúvidas e discutir algum procedimento junto com o seu orientador ou orientadora na universidade, ok? Então, você tem na empresa o supervisor e na universidade o seu orientador ou sua orientadora. Qual é a carga horária de um estágio? Obrigatório ou não obrigatório? Na engenharia ambiental e sanitária, a carga horária é de 360 horas, tá bom? Essa é a carga horária. E ela pode ser integralizada não apenas de uma única vez. Essa é uma coisa bem importante que eu queria explicar para vocês agora aqui. A nossa instrução normativa do curso, que regulamenta o nosso estágio no curso,
ele permite que você faça estágios com pelo menos 90 horas em uma empresa. Então, isso possibilita que você possa fazer o estágio, por exemplo, eu voltei nas férias de novembro, de dezembro, janeiro, fevereiro, né, ali naquele período, eu voltei para a casa dos meus pais, numa cidade, e lá tem uma indústria. Eu já estou no segundo período, quero fazer um estágio não obrigatório. Ou estou já no sétimo, quero fazer um estágio obrigatório. Então, você poderá fazer um estágio nessa indústria, nessa empresa, na agroindústria que seja, se você fizer um contrato de pelo menos 90 horas, tá? Isso possibilita que você faça estágio em mais de uma empresa, que você conheça mais de uma empresa e que você consiga também fazer os estágios em épocas que, ao final, dê a carga horária total necessária para completar a carga do estágio obrigatório. Então, você poderá fazer o estágio, tanto ele integralmente 360 horas, ou você poderá fazer fracionado até completar as 360 horas, fazendo no mínimo, então, 90 horas. Tá? Então, isso possibilita que você faça estágio em mais de uma empresa, conheça mais de uma empresa, ou não, né? Não, eu quero fazer estágio aqui, eu pensei contratado por aqui mesmo, então eu quero fazer estágio completo aqui. Mais do que 360 horas, tá? Então, isso pode acontecer também, ok? Pode passar. Durante o estágio, quais documentos eu tenho que entregar para o meu orientador? Pode passar. Então, você entrega chamado o relatório parcial de estágio, tá? Que você preenche, e o relatório parcial de estágio que o seu supervisor preenche e assina, ok? Então, são dois relatórios. Um que você escreve suas impressões do estágio e uma em que o seu supervisor diz como está sendo o seu estágio, né? Ok? Estão lá naquele link do estágio. Bom, entreguei os relatórios parciais e agora? O que acontece na minha caminhada? Você vai entregar um relatório final. Então, para cada estágio que você fizer, eu fiz 90 horas. Terminei 90 horas, terminou. Você vai entregar aquelas fichas ali e um relatório descrevendo as atividades que você desenvolveu na empresa. Então, cada vez que você terminar um estágio, os documentos são entregues. Então, eu tenho a comprovação que você terminou aquele estágio. De que forma? Com os relatórios parciais e o relatório final, descrevendo atividades. Tá bom? Bom, e qual que é a etapa final, então? A apresentação do estágio para uma banca. Tá? Pode passar. Então, ao final desse período, você apresentará sua atividade de estágio para uma banca de professores, tá? Pode ser que aconteça que você tenha também algum membro da empresa na banca. Às vezes eles gostam de participar também das bancas, né? Mas geralmente são os professores, o seu orientador, sua orientadora e mais 2 membros convidados para avaliarem as suas atividades e darem uma nota aí no seu estágio, tá? É isso que é feito como última etapa. Pode passar. E aí, então, a sua caminhada já está muito próxima da formatura, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês essa apresentação, ok? E qualquer dúvida, consultem lá o nosso auxiliar, nosso robô, ou mandem e-mail, então, que está lá na página do nosso curso que o professor Fábio já apresentou, tá bom? Obrigado. Crisiele, volto com você aí. Obrigada, professor, pela apresentação. Nossa, ficou muito legal. Eu gostei bastante da imagem do robozinho. Ela parece ela, né? Mas é muito bonita, assim. Ficou muito, muito bonita e chamativa, assim, bem a cara, assim, me remeteu ao curso. A ideia era essa. Que bom que deu certo, então. Sim, deu certo, então. Conseguiram chegar ao objetivo, porque olha que eu olhei e falei, é um curso de gestão ambiental. Então, professor, muito obrigada pela participação. Assim, a sequência dos slides estão ótimos, né, as apresentações estão muito boas e, assim, ficando bem clara. E o nosso objetivo é esse, dar essa pincelada para o aluno, né, essa introduzida, e aí agora ele ir buscar, a partir do momento que ele assiste a nossa live, para que ele vá buscar as informações, principalmente a questão do estágio não obrigatório, que eu acho que é um estágio que enriquece demais, né, o currículo do aluno, e ele consegue fazer
fazer essa ponte ali, né, do contexto real, ali quando ele está fazendo esse estágio, com o que o professor está trabalhando em sala em alguns momentos, né? E ele volta para a sala, Crisiele, com muitas dúvidas. Isso é muito bom para nossas aulas. Então, quando ele vem da empresa com dúvidas, ele vê a aplicação do que ele vem em sala de aula na empresa, ou o problema que ele pode resolver com os conteúdos da sala de aula, a troca fica muito melhor, muito mais enriquecedora. Né? Por isso que é legal ter esse estágio não obrigatório no currículo, Claro, né, do curso, né? Então, obrigada, professor. Vou chamar, então, agora, na sequência, o professor Rafael Arioli, né, que vai falar um pouquinho da unidade curricular para Inter, que é a internacionalização dentro do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Professor, seja bem-vindo à nossa live, fique à vontade para a sua apresentação. Boa noite, Crisiele, muito obrigado. Muito obrigado à coordenação e ao pessoal que está organizando essa semana pelo convite. Vamos falar um pouquinho, então, aqui sobre as atividades de internacionalização. Aqui é um pouquinho diferente do que os professores apresentaram até agora e também um pouquinho diferente do que ainda vai ser apresentado, porque o TCC, o estágio, as atividades complementares e as atividades de extensão que ainda serão comentadas hoje à noite, são, de fato, algo que todos os alunos precisam fazer se querem, né, um dia chegar até a formatura e se formarem no nosso curso. Nas atividades de internacionalização, pode passar o slide, por favor? É um pouquinho diferente, porque, assim, a internacionalização é mais uma oportunidade. Nem todos vão conseguir fazer. O ideal é que todos conseguissem, né? Mas o nosso histórico demonstra que nem todos conseguem aproveitar essa oportunidade de internacionalização, embora ela seja para todos. Então, aqui eu vou falar em dois aspectos, né? Num primeiro momento, para aquele aluno que que está começando no curso há pouco tempo, ou que ainda não ouviu falar nenhuma vez em internacionalização, e para aquele que já está no curso, que já conhece colegas que foram fazer um intercâmbio no exterior, já participaram de alguns programas, visando, né, atingir a todos. Então, como eu coloquei ali, eu vejo a internacionalização como uma oportunidade de você expandir os seus conhecimentos, de você conhecer novas pessoas, presenciar novas culturas, né, novos desafios, né, enfim, literalmente abrir novas oportunidades. Então, nós temos algumas boas possibilidades aqui no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, como temos em outros cursos também do nosso campus, né? Eu listei aqui, as 3 principais possibilidades estão descritas aí, né? Os programas de dupla diplomação, a mobilidade estudantil internacional, que é uma espécie de intercâmbio, e também algumas possibilidades externas que eu vou falar rapidamente ao final. Então, do ponto de vista, nesse momento, né, o que nós temos no nosso curso envolve esses 3 principais programas, principalmente os 2 primeiros, né, a dupla diplomação e a mobilidade estudantil internacional. Agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, então. O que significa, então, esse duplo diploma? Para quem não sabe, né, não tem nenhum conhecimento sobre isso, né? A universidade, a UTFPR, oportuniza a alguns alunos que eles possam, uma vez tendo feito a maior parte do curso aqui de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui em Medianeira, aqui na UTF, que eles possam sair lá na parte final do curso, irem até uma instituição parceira no exterior, fazerem um pouco do curso lá, né, o restante do curso nessa instituição parceira, e ao final eles vão ganhar o diploma das 2 instituições. Por isso o nome, né, Programa de Dupla Diplomação. Vai ter o diploma de Engenheiro Ambiental e Sanitarista da UTFPR e vai ter o diploma do curso, que pode ser homônimo, né, pode ter o mesmo nome ou não, da instituição parceira. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso ela é muito grande do ponto de vista burocrático, porque talvez vocês não saibam, mas quando um profissional ele muda de país, ele quer atuar em outro país, ele é formado, por exemplo, no Brasil, e ele quer atuar em outro país, ele tem que cumprir uma burocracia, o diploma não vale automaticamente. Ele tem que chegar no país onde ele deseja atuar, tem que abrir, né, obedecer lá uma série de burocracias que aquele país vai colocar, para talvez ou não aprovar o diploma dele e ele poder ou não atuar naquele país.
Se ele já ganha um diploma aqui do Brasil e um diploma de outro país, então ele já pode, a princípio, né? Claro que depois tem a questão dos registros nos conselhos de classe, mas ele já pode, a princípio, atuar nos 2 países. Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos hoje, para engenharia ambiental, falando ambiental porque o curso é antigo, né? Mas teremos também para o curso novo de ambiental e sanitária, programa de diplomação com o IPB, o Instituto Politécnico de Bragança de Portugal, e com a UTC, Universidade Tecnológica de Compiègne, na França. Então, se você participa de um programa desse, faz aqui uma grande parte do curso aqui, faz uma pequena parte do curso no IPB, por exemplo, ao final, concluindo, né, todas as etapas, tendo o aproveitamento necessário, você sai com o diploma da UTFPR e com o diploma do IPB. Então, se você quiser atuar em Portugal, não apenas em Portugal, né, mas na União Europeia, você pode, passando toda essa etapa, né, de burocracia que eu falei anteriormente. Essa é uma grande vantagem desse programa. Além, é claro, de toda a troca cultural, conhecer novas pessoas, novos desafios, novas oportunidades, novas formas de ver o mundo, inclusive. Nós temos um bom histórico de alunos que já fizeram esse programa, principalmente no IPB. Na UTC, o nosso histórico é um pouquinho menor, mas temos também. E, na esmagadora maioria dos casos, os alunos ficam muito felizes, ficam muito contentes com todo essa oportunização, né, com esse programa, né, com tudo que esse programa consegue abrir quando eles participam. Tá bom? Pode passar, por favor? Agora, o MEI. O MEI, a Mobilidade Estudantil Internacional, esse é um programa da UTFPR. Então, ele não tem apenas, né, tem também para o curso de Engenharia Ambiental, mas não só, né? Ele é um programa institucional para todos, ou praticamente todos os cursos que a UTFPR tem. Então, funciona mais ou menos da mesma forma. Então, maior parte do curso aqui na UTFPR, uma parte do curso na instituição parceira. A diferença é que o aluno precisa voltar aqui para a UTFPR para concluir, e aí ele pode convalidar disciplinas que ele fez nessa instituição parceira, ou não, pode também fazer disciplinas, né, apenas para enriquecimento curricular. Ou também pode fazer estágio, pode participar de outros programas na instituição parceira. Não existe a figura do duplo diploma, mas existe da mesma forma toda a experiência, todo o ganho de conhecimento, de ganho cultural, de conviver com outras pessoas, com pessoas diferentes, com línguas diferentes, né, pessoas que falam línguas diferentes, enfim, tem todo esse crescimento. E aqui o programa é mais amplo, porque a UTFPR tem uma rede muito grande de instituições que recebem nossos alunos, né, tanto na América do Sul, quanto na Europa e na Ásia, principalmente. Então, depois, no final, eu vou falar, né, dos trâmites para você participar desses programas, mas, basicamente, né, a do MEI era isso que eu tinha para falar por agora. E aqui nas possibilidades externas, pessoal, aqui quero colocar todos aqueles programas que não são da UTFPR. Mas, mesmo não sendo da UTFPR, em alguns casos específicos, os nossos alunos podem participar. Claro que, para isso, tem que seguir as regras daqueles organismos, daquelas organizações que propõem essas oportunidades. Então, nós temos instituições financeiras, instituições de pesquisas, instituições governamentais, instituições não governamentais, enfim, uma série de instituições que oportunizam que estudantes, né, de cursos superiores do Brasil possam ir fazer algum intercâmbio no exterior em alguma outra instituição, seja uma outra universidade, seja na própria empresa ou organização, ou em organismos governamentais, enfim. Existe uma série de possibilidades. É claro que, nesse caso, tem que ver se o aluno se encaixa, certo? Porque aquela organização que oportuniza isso, ela pede lá os seus pré-requisitos, né? Tem que estar cursando o curso X, tem que estar em tal altura do curso, tem que ter tal pré-requisito. Eventualmente você se encaixa, você pode participar, certo? Temos algum histórico também de alguns colegas de vocês que no passado conseguiram participar de alguns programas assim, e conseguiram fazer parte do curso fora, ou mesmo fazer estágios no exterior.
o professor Laércio não abordou anteriormente ali, mas é possível, sim, fazer estágio obrigatório ou não obrigatório no exterior. Claro que isso demanda outras situações, outros pré-requisitos, mas é possível, sim. Até futuramente, né, tanto eu quanto o professor Laércio podemos falar sobre isso, se alguém tiver interesse. Mas, então, essas possibilidades externas, elas têm que ser estudadas caso a caso, certo? Então, não vou me adentrar em nenhuma aqui, mas, enfim, existem também muitas possibilidades de fazer intercâmbio, né, de fazer essa parte de internacionalização por meio, né, de diversos outros editais, diversas outras oportunidades que estão colocadas aí no dia a dia, ok? E, bom, ok, eu sou um aluno, né, vou dar um exemplo agora, eu sou um aluno que sei que a UTF tem dupla diplomação, sei que a UTF tem MEI, e quero participar, ou mesmo eu sou um aluno que não sabia, mas depois de hoje eu fiquei interessado, o que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa, você precisa ter o desejo, você precisa ter a vontade, porque a partir daí, você vai buscar as informações e se programar, né, para ir, ou pelo menos para tentar ir. Tentar fazer ou um programa de dupla de formação, ou uma mobilidade, ou mesmo alguma possibilidade externa ao TFPR. Para isso, para qualquer coisa que você quer, você precisa se preparar. Então, e por isso é importante que você saiba com antecedência quais são, normalmente, os requisitos. Como que a gente sabe isso? A gente sabe pelo que já passou, certo? Porque outros colegas de vocês já participaram. Todos esses programas que eu falei são regidos por editais, certo? Então, de tempo em tempo, a UTF-PR lança os editais de dupla diplomação e do MEI, e outras instituições lançam seus editais, né, no tempo que elas acham interessantes. Então, você precisa estar atentos, né, para procurar os editais, ler os editais antigos é sempre uma boa ideia para você saber como é que as coisas funcionam, embora o mais importante é o edital atual, né, porque podem ocorrer mudanças, né, certo? Mas, enfim, você tem que estar atento. E, basicamente, a preparação passa por 3 pontos principais, que estão colocados aí nesse slide. Primeiro, você cuidar das suas notas. Como esses editais normalmente têm um número limitado de vagas, não são todos os alunos que vão conseguir ir, vão conseguir participar. Então, um dos requisitos, né, dos classificadores é ter boas notas, é o famoso coeficiente. Então, você tem que cuidar do seu coeficiente lá de rendimento, certo? Cuidar bem dele. Inclusive, alguns editais têm um corte. Se você estiver abaixo de um determinado coeficiente, você não pode nem participar. Até pode participar, mas a sua candidatura vai ser, né, indeferida, certo? A segunda situação é a financeira, né? A universidade não consegue ajudar diretamente, do ponto de vista financeiro, os alunos participarem desses programas. Ela até tenta, né? De vez em quando ela lança alguns editais que tem algum recurso para ajudar. Mas, a princípio, você tem que considerar que não vai existir essa ajuda financeira por parte da universidade. Então, você tem que se preparar. Aí você pode pensar, mas a minha família tem poucos recursos, eu também tenho poucos recursos, como que eu vou fazer? Preparando-se. O nosso histórico também conta que alunos em condição financeira bem apertada, bem apurada, no passado, conseguiram participar desses programas. É claro que para isso se prepararam, economizaram dinheiro, né, trabalharam, fizeram vaquinhas virtuais, venderam trabalhos, serviços que eles eram bons em fazer, enfim, acharam meios, né, se prepararam e conseguiram ir. Porque vocês sabem, né, não preciso dizer, mas já vou dizer, né, existe uma boa diferença entre o real e o dólar, ou o real e o euro, né, quando nós falamos em Europa. Então, isso é um programa que tem um custo, né, um custo considerável, que envolve passagem, estadia, principalmente. Convém dizer que, pelos acordos da UTF, você não precisa pagar a mensalidade nas universidades, mesmo naquelas universidades que têm, né, que tem um custo para o aluno. Mas você vai precisar pagar, obviamente, né, os seus custos para viver e o seu deslocamento. E naquelas instituições ou naqueles países que não são falantes de língua portuguesa, você também precisa se preparar com a língua estrangeira correspondente.
Alguns editais pedem que você tenha determinado nível de TOEFL, quando for em inglês, ou dos órgãos reguladores de francês, quando for a língua francesa, enfim, você também precisa se preparar com o estudo da língua, se for o caso. Certo? Mas o mais importante, então, eu tenho interesse, eu acho que é bom, serve para mim, o que eu preciso fazer? Ficar atento, né, aos editais que são lançados, as possibilidades que aparecem, e para aqueles que estão no começo do curso, desde já irem se preparando. Certo? Para quando chegar a oportunidade, você estar apto, né, a participar, né, a tentar fazer um desses programas. Tá certo? Pode passar, por favor. Aqui está o meu contato, ó, certo? O meu e-mail. Eu já passei também para alguns alunos meu WhatsApp, acabei esquecendo de colocar aqui, mas quem conseguir meu WhatsApp também aí pode entrar em contato com o WhatsApp, não tem problema, pode vir me procurar aqui na UTFPR, na minha sala, bastante tempo eu fico aqui, vem bater um papo, vamos conversar, né, e vamos ver se é possível, né, você pensar, de preferência com alguma antecedência, se você pode participar, né, ou pelo menos tentar participar de algum desses programas que eu listei. No geral, de maneira geral, esse tipo de experiência internacional é muito bom, seja para o seu crescimento pessoal ou mesmo para a forma como seus futuros empregadores enxergam, né? Normalmente, os empregadores enxergam muito bem pessoas que tiveram, né, uma experiência internacional, porque elas se dispuseram a ir para um local distante, às vezes com uma língua diferente, com cultura diferente, com leis diferentes, enfim, se colocaram em situações que fogem, né, do seu conforto, da sua naturalidade de quem mora no Brasil. Aqui no Brasil a gente sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Quando você vai para um país diferente, você tem que aprender, você tem que se adaptar, tem que aumentar a sua adaptabilidade. Isso normalmente é bem visto por empregadores, né, que estão procurando, né, os seus futuros profissionais. Acho que é esse o meu recado que eu tinha para dar por enquanto, Crisiele. Estou vendo que tem uma pergunta, eu posso responder agora? Sim, pode responder sim, professor. Rapidamente, ó, cada programa tem a seu próprio critério. O programa de dupla diplomação, por exemplo, você pode participar a partir do 8º período. Quando você tiver concluído tudo do 8º para trás, exceto o estágio, você pode participar do programa de dupla diplomação. É um dos requisitos. Tem outros, é mais um. Para a mobilidade estudantil, é um pouco mais cedo. Eu não vou lembrar bem de cabeça, mas é a partir do 4º ou 5º período, se eu não me engano, você pode participar da mobilidade estudantil internacional, do MEI. Então, cada programa tem as suas próprias, né, regras, né, que estão listadas no edital. O importante é saber que o aluno, como, por exemplo, que é só do 8º período, né, que o professor colocou, que o aluno procure antes, justamente para se programar e para saber o que ele precisa ter feito para que naquele momento ele está apto para participar do edital, né? Então essa é justamente a ideia dessa nossa live, para a gente já estar trazendo isso para o aluno, né? Que é importante que ele se programe, que ele se organize, porque há possibilidade para todos, né? Basta ele querer, conseguir ir atrás, buscar os meios para que ele se organize para participar desses editais, né? Exatamente. Exatamente. Então, o aluno pode pensar, mas eu sou calouro, eu estou no 2º período, eu estou só no 3º período. Quanto mais cedo você começar a se preparar, mais fácil fica. Você vai ver que tem uma série de requisitos, você vai cuidando. Aqueles para os quais você não está preparado, você vai ter tempo de se preparar. Então, quanto mais cedo você for atrás dessas informações, vir falar com a gente, mais fácil fica depois você, né, aumenta muito a chance de você participar de um programa desse. É essa possibilidade de poder participar e tem que se organizar. E aí fica, isso a gente estava conversando justamente na live, né? Ontem também com o outro professor que apresentou para o curso de tecnologia. O aluno tem que buscar, porque a partir do momento que ele participa de um programa desse, como o próprio professor comentou, enriquece demais o currículo. Ele traz uma experiência gigantesca, assim como quando ele faz o estágio não obrigatório, esse tipo de edital também, né? É aquele enriquecimento que traz o diferencial para ele quando ele for para o mercado de trabalho. Exatamente isso.
Então tá, professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que Acredito que agradeço. não temos mais perguntas. Agradeço a nossa participante, né, pela sua pergunta. E agora eu vou chamar a próxima professora para apresentar, a professora Fabiana, que vai falar sobre a unidade curricular PRAC, para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Professora, seja muito bem-vinda à nossa apresentação, à nossa live. Fique à vontade para falar sobre a sua unidade curricular. Boa noite, Grisele, obrigada. Boa noite a todos. Me chamo Fabiana, sou responsável pelas atividades complementares, que são importantíssimas, né, para a formação e são obrigatórias para a formação do aluno da Engenharia Ambiental e Sanitária. Consegue pôr a apresentação, Fábio? Mauro? Obrigada. Então, as atividades complementares, elas são parte integrante, né, da sua formação. Ela tem um prazo de conclusão que vai desde o início do seu curso até o último momento, até o último período. Normalmente, os alunos tentam enviar as atividades complementares antes do estágio para facilitar, né, a parte da documentação. Essa formação, ela é integral, né, ela procura integralizar a formação do aluno, complementar com atividades de cunho social, humano, cultural e de atividades científicas também, que são extremamente importantes. Pode passar, por favor. Então, o objetivo é enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, né, por meio de experiências diversificadas que podem complementar a sua formação. Para que você consiga, né, concluir essas atividades complementares, é preciso entender que são 3 naturezas diferentes de atividades complementares e que o aluno precisa ter um percentual, né, de 20%, 30%, 30%, 30% e 40% em cada uma das áreas distintas. Então, elas são formação social e cultural, que são aquelas em que vai participar de atividades específicas para a sua formação extracurricular, social e cultural, o de cunho comunitário, que envolve algumas atividades de engajamento com a comunidade, e o de iniciação científica, que são as atividades, né, desenvolvidas de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, a parte de inovação tecnológica, tudo isso entra na parte de iniciação científica. É importante lembrar, obrigada, pode deixar. É importante lembrar que essas atividades precisam ser desenvolvidas ao longo do curso. Não deixem para fazer todas elas, para reunir toda a documentação lá no final. Se você participou de alguma atividade no início, lá no primeiro período, guarde o comprovante, participem de todas as atividades possíveis, 7 de setembro, atividades esportivas, todas elas são importantes para complementar a formação do engenheiro ambiental. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para que vocês entendam. Para a formação social e cultural, entram ali as atividades esportivas, cursos de línguas estrangeiras, a participação efetiva na organização de exposição, seminário, participação em banda, participação em coral, tudo isso contabiliza, desde que essa participação tenha ocorrido dentro do período de formação, dentro do período em que você desenvolveu a sua formação. Pode passar. De cunho comunitário, vão entrar a participação, por exemplo, em diretórios acadêmicos, engajamento com docente, como docente em cursinhos preparatórios, né, que sejam voluntários, como que a gente tem aqui o cursinho Apolo, a participação em monitorias ou tutorias pelo TFPR, a doação de sangue, são todos exemplos de atividades de cunho comunitário. É importante lembrar que essas atividades de qualquer uma das 3 áreas, elas podem ser desenvolvidas tanto dentro da universidade, quando isso é possível, quanto fora da universidade, em empresas, em instituições públicas ou privadas, né, desde que aconteça dentro do período de formação do aluno. Pode passar. De iniciação científica, entram aí atividades, por exemplo, de participação em congresso, apresentação de trabalho, publicações em revista,
vínculos profissionais, né, que sejam dentro da área da formação da engenharia ambiental, no caso, participação em empresa júnior, todos esses já vão entrar como iniciação científica. Projetos de iniciação científica ao longo do curso, né, que entram na pesquisa, e alguns projetos da extensão também entram, mas quando tem um desenvolvimento que não seja vinculado a uma disciplina extensionista, que a professora Cris já vai falar na sequência. Pode passar, por favor. Então, quem faz o quê? Né? O coordenador é o responsável por indicar quem é o professor responsável, faz a supervisão e a definição lá né, depois que é feita todo o processo avaliativo, ele vai supervisionar, determina as condições de avaliação, acompanha e faz a validação e o julgamento dessas atividades complementares, ou seja, o professor responsável faz toda a reunião das documentações, faz todo o processo, e o coordenador vai dar o aval final lá, depois que é feito esse procedimento. Pode passar, por favor. Então, o professor responsável, que no caso, por enquanto, nesse momento sou eu, vai analisar e validar a documentação que é apresentada, vai avaliar, né, e pontuar as atividades de acordo com uma planilha que está disponível na página do curso. Eu ia deixar o link aqui, mas ficou meio complicado de colocar na apresentação, mas está dentro da página do curso. Se vocês procurarem lá atividades complementares dentro da página de engenharia ambiental e sanitária, vocês vão encontrar todos os caminhos, inclusive as normativas. Então, vai controlar e registrar as atividades e vai encaminhar o resultado para a DIRAC. Na prática, eu faço a matrícula, acompanho, né, faço a conferência da documentação apresentada e encaminho, faço a aprovação ou não, né, desse acadêmico. Pode passar, por favor. Então, o aluno, qual é a responsabilidade do aluno? Primeiro, é informar sobre o regulamento dessas atividades, né? Tem que se inscrever e participar efetivamente em atividades das 3 categorias, para que consiga lá no final a pontuação necessária, né, a divisão necessária dessa pontuação. Precisa providenciar essa documentação comprobatória e entregar até a data limite. Essa data limite varia de semestre para semestre, em função, né, do andamento do semestre. E precisa arquivar a documentação para que seja possível consultar ao longo da sua formação. Pode passar. Então, essa imagem que não está muito clara é uma planilha, né? Essa é a planilha que é entregue. Ela é preenchida, ela é automática, o aluno preenche lá o número, né, da atividade, que na mesma planilha, numa aba separada, tem todas as atividades listadas. Então, você procura lá, fez doação de sangue, é o número 36, você preenche ali no identificador 36 e ela já preenche, né, qual é a forma de pontuar, qual é o valor da pontuação por unidade, né? Então, se for horas, quanto que vale cada hora, se for unidades, quanto que vale cada unidade, você coloca lá quantas unidades você participou. Então, por exemplo, você participou de uma palestra que correspondeu a 4 horas, então você coloca lá 4 e ela vai fazer esse somatório, ao final vai te informar se você aprovou, se você passou, e caso haja problema com essa contabilização, né, o professor entra em contato para que seja feito esse ajuste. Pode passar, por favor. Então, o processo de matrícula e documentação funciona assim: o aluno vai preencher essa planilha, vai reunir o documento, todos os documentos comprobatórios, mais a planilha num único PDF, e vai enviar para o professor responsável. No entanto, é muito importante que o aluno reúna esses documentos, procure o professor antes desse processo, para sentar e organizar, verificar o que é que está em qual das 3, né, qual das 3 áreas, verificar se a pontuação está suficiente em cada uma das 3 áreas, para que ele não faça a sua matrícula, né, peça a matrícula e não consiga ser aprovado. Enviem essa documentação assim que vocês tiverem condições de enviar, porque é um processo que vai ser impeditivo para a tua formação, caso você não consiga atingir a pontuação mínima, que é 70 pontos, né?
O professor responsável vai fazer essa conferência, se não houver nenhum problema, ele vai fazer a matrícula e a aprovação do acadêmico. Caso contrário, vai haver uma comunicação. Então, a documentação fica armazenada até a conclusão do curso. O aluno precisa ter esse cuidado também de guardar essa documentação, caso haja necessidade, até ele se formar. Pode passar. Então, são 70 pontos o mínimo, né, o total necessário para aprovação das atividades complementares. São 20 pontos por grupo. Então, no grupo 1 tem uma pontuação máxima, que é 30% do total da sua pontuação. No grupo 2, 30%. E no grupo 3, que é a parte de iniciação científica, até 40%. Normalmente, é muito mais fácil conseguir fazer atividades de iniciação científica por conta do andamento do curso. Então, se atentem a todas as outras atividades que vocês têm a oportunidade de participar, especialmente nas de cunho comunitário de interesse coletivo, que às vezes é um pouco mais difícil de pontuar, né? Então, se tiver a oportunidade de participar de qualquer atividade que seja beneficente, de qualquer atividade no grupo social, humano e cultural, que seja de atividade física, participem, desde o primeiro período. Então, o aluno deve participar dessas atividades, né, dentro desses 3 grupos, e observar os limites máximos. Não adianta fazer 70 pontos na iniciação científica, porque isso não vai ser o suficiente para você ser aprovado. Bom, pode passar, por gentileza. Então, os critérios de avaliação, normalmente, né, é feita uma análise sobre a compatibilidade e a relevância da atividade. É necessário que as atividades sejam voltadas para a sua formação, para a sua área de formação. É ideal que fossem todas voltadas de alguma maneira, mas nem sempre é possível. Então, por exemplo, se vocês participaram lá dos jogos do Joia, né, isso contabiliza para a sua formação cultural lá. Apesar de não ser especificamente voltada para a sua formação, né, da área do curso, ela vai contabilizar. E os cursos de línguas, por exemplo, é muito comum o aluno já ter feito lá um curso de inglês, estar formado lá no curso de inglês antes de entrar na universidade e querer contabilizar essa carga horária. Não pode, essa carga horária só é válida caso ele tenha desenvolvido dentro dos 5 anos que ele estiver desenvolvendo, que ele estiver fazendo o curso de engenharia ambiental e sanitária. Então, vai constar lá no seu histórico, não tem uma nota, não existe uma pontuação, só para você avaliar se foi ou não foi aprovado, mas no seu histórico escolar vai aparecer lá aprovado ou reprovado. Não há dispensa ou covalidação de atividades, gente, complementares, tá? Então, não existe. Você já fez em outro curso, não vai ser possível convalidar, nem tampouco ter algum tipo de dispensa dessa unidade curricular. Pode passar, por favor. E é isso, então. Muito obrigada a presença de todos. Eu agradeço imensamente, espero que tenha ajudado, né, com as informações. Crisiele. Professora, muito obrigada, ficou muito claro, muito bem explicado, assim, deu para o aluno compreender bem, né, essa questão. Os links depois a gente vai deixar na descrição do vídeo, né, logo abaixo a gente deixa os links, tanto para acessar a página, e os outros a gente também vai deixar disponível para os alunos. Então, assim, conforme eles forem assistindo posteriormente, né, que eles acabam acessando também em outros momentos, daí já vai facilitar para eles, porque eles vão estar na descrição dos vídeos, tá? Daí a gente vai buscar depois ali na página do curso e trazer esses links para os alunos poderem acessar e buscar com mais facilidade. Agradeço imensamente a sua participação, muito obrigada, contribuiu demais, né? Tenho certeza que para os alunos agora ficou muito mais fácil compreender o que é essa unidade curricular. E dando sequência, né, vou convidar a professora Cristiane, que vai falar da parte da unidade curricular PRAEST, que é da extensão, né? Então, professora, seja muito bem-vinda à nossa live, fique à vontade em falar da sua unidade curricular.
Boa noite a todos, obrigada pela organização do evento. Eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de extensão, e para a gente poder entender um pouquinho a diferença, né, o que é atividade complementar, que a professora Fábia acabou de falar, e o que são as atividades de extensão. Então, primeiro a gente vai começar entendendo o que é extensão. Pode passar o slide, fazendo um favor. Então, extensão, ela entra como um dos pilares da universidade, junto com o ensino e a pesquisa. E ela tem como característica conectar a universidade com a sociedade. E essa conexão com a sociedade, ela tem como objetivo transformar a sociedade, a gente levar o nosso conhecimento, tudo aquilo que é produzido dentro da universidade para a sociedade, mas ela também tem como característica a sociedade transformar a universidade. Então, existe uma interação, não é uma via de mão única a extensão, a gente fala que é uma via de mão dupla. A universidade interagindo com a sociedade e ambas se transformando. E nesse processo, o aluno deve ser protagonista. O que é ser protagonista? Ele tem que ser o ator principal, ele tem que estar ativo durante todo o projeto, durante toda a atividade, realmente atuando nessa atividade, nesse projeto de extensão. E a extensão, para cumprir essa conexão da universidade com a sociedade, ela é baseada em 5 pilares, que são os 5 Is. Pode passar, fazendo um favor. São os 5 Is da extensão, que é o princípio da extensão. Então, aqui é importante a gente entender o que são esses Is, cada um deles, porque quando a gente entende a característica de cada um deles, a gente consegue definir essa atividade é extensionista, essa atividade não é extensionista. Então, esses 5 Is, eles começam com o principal deles, que é a interação dialógica. O que é essa interação dialógica? Então, a extensão, ela vai atender a comunidade, mas não deve ser a via de mão única, que eu comentei antes. Não é algo que eu falo, eu vou fazer esse projeto e vou aplicar numa escola, e vou aplicar no município. Esse projeto tem que ser construído em parceria da sociedade que vai ser atendida com a universidade. Então, atendendo ali o que a universidade consegue atender, mas atendendo também a demanda dessa sociedade, dessa comunidade local. Então, deve haver essa interação dialógica. O outro I é que deve ter a indissociabilidade, ou seja, ela deve estar sempre junto com o ensino e pesquisa. Então, quando a gente leva a extensão, a gente faz a extensão, a gente sempre está trabalhando com a parte do ensino, envolvendo todo aquele conhecimento que o aluno vem adquirindo ao longo do curso e também associado com atividades de pesquisa. A extensão também deve ser interdisciplinar. Então, quando a gente fala que está envolvendo o ensino, não apenas uma disciplina isolada, né? Mas todo esse conjunto, essa bagagem que vem sendo desenvolvida ao longo do curso da graduação. A extensão também deve gerar um impacto social, com essa transformação, tanto da sociedade, da comunidade que está sendo atendida, como da universidade, e deve ter um impacto no aluno. E aí, esse impacto no aluno, ele prevê levar competências, auxiliar o aluno a desenvolver competências que na sala de aula ele não consegue desenvolver, às vezes não tem o espaço, a abertura para desenvolver essas competências, mas também esse impacto no aluno inclui em criar um espaço para o aluno interagir com a sociedade e ele estar envolvido, tentando melhorar essa sociedade, estar sensibilizado com a comunidade local onde ele vive, pensando sempre em melhorias para aquela comunidade local. Então, quando uma atividade, ela envolve a sociedade atendendo esses 5 Is, ela é caracterizada como uma atividade de extensão. E em função dessa importância da extensão, em função desse poder de transformação que a extensão pode causar, ela teve um processo de curricularização da extensão. Pode passar para o próximo slide. O que é esse processo de curricularização da extensão? Tornou-se obrigatória a realização da extensão dentro dos cursos de graduação.
Então, viu-se nos cursos de graduação um grande potencial ali de conhecimento, de geração de pesquisa, e que poderia ser aplicada nas comunidades, né? E poderia trazer esse benefício mútuo para a comunidade, para a sociedade e para a própria universidade. Então, através desse processo de curricularização da extensão, tornou-se obrigatória a acreditação mínima de 10% da carga horária do curso de graduação ser desenvolvida na forma de atividades extensionistas. Então, para qualquer curso de graduação, 10% da sua carga horária tem que ser realizada na forma de atividades extensionistas. E como que encontra-se isso hoje dentro do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Então, são atividades obrigatórias, assim como a gente viu para as atividades complementares, que a prof. Fábio falou antes, e o aluno deve cumprir um total de 390 horas. Só que essas 390 horas, ela está separada em duas categorias. Pode passar. A primeira categoria, ela vem através das unidades curriculares extensionistas obrigatórias, né? O que é esse nome difícil? Unidades curriculares extensionistas obrigatórias. São disciplinas. Então, 300 horas das 390 horas que o aluno tem que cumprir de atividades de extensão, ele vai cumprir fazendo disciplinas que já são obrigatórias dentro da sua carga horária. Então, o aluno não precisa correr atrás, não precisa ver, eu preciso fazer essa atividade. Essa parte não, porque cumprindo a grade curricular do curso, cursando todas as disciplinas, ele já vai cumprir essa carga horária de atividades extensionistas. A outra categoria são os componentes curriculares de extensão, e aí o aluno precisa cumprir 90 horas. Essas 90 horas, sim, o aluno deve ir buscar essas atividades, né? Essas atividades extensionistas que eu já vou falar, dar alguns exemplos de quais atividades podem ser consideradas extensionistas. Mas é importante ressaltar aqui que tudo que o aluno cadastrou como atividade extensionista, ele não pode cadastrar como atividade complementar. E tudo que o aluno cadastrou como atividade complementar, por mais que ela tenha o caráter extensionista, ele não pode cadastrar ela aqui como uma atividade extensionista, não pode haver essa duplicidade, tá? As unidades curriculares extensionistas, que são as disciplinas obrigatórias, dentro do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, pode passar para o próximo slide, ele está distribuído em 6 disciplinas. Então, quais são as disciplinas extensionistas que o aluno vai cursar? Ciência da geoinformação, saúde ambiental, educação ambiental, microbiologia ambiental, hidrologia e manejo de recursos naturais. Qual é a diferença dessas disciplinas para as demais disciplinas? Vocês vão aprender o conteúdo da forma com que é aprendido nas demais disciplinas. Mas a diferença é que, além do conteúdo que vocês vão aprender aula teórica, aula prática, visita técnica, vocês vão desenvolver um projeto de extensão. Então, o professor vai cadastrar esse projeto de extensão e quando você se matricula na disciplina, automaticamente você se inscreve já nesse projeto. Você não precisa fazer nada, só se matricular na disciplina. Se for aprovado na disciplina, a carga horária total dessa disciplina já vai ser creditada para você como uma carga horária extensionista. Então, se você foi aprovado nas 6 disciplinas, você já vai garantir essas 300 horas, tá? Então, nessa parte é mais tranquila, porque a própria grade curricular já foi pensada para auxiliar o aluno para realizar essas atividades extensionistas. E aí, o projeto que vai ser desenvolvido depende do professor, pode mudar de um semestre para o outro, então isso vai variar de disciplina, de professor, de um semestre para o outro, tá? A outra categoria, que são os componentes curriculares de extensão, e essas são as atividades que o aluno deve buscar, né? Ele tem que ir, tem que fazer, assim como as atividades complementares, que o aluno tem que correr atrás. Nessa parte dos componentes curriculares de extensão, o aluno também tem que correr atrás, e da mesma forma com que o prof. Fábio falou, não deixar as atividades complementares para o final do curso,
Aqui é a mesma coisa. Se preocupem, se atentem já no início do curso para ir cumprindo essa carga horária, para não ficar algo lá para o final e às vezes impedir a formação de vocês. Então, vocês podem participar como alunos bolsistas ou voluntários de programas e projetos de extensão, eventos e ações de extensão, cursos e oficinas extensionistas. Então, essa parte fica mais claro, porque o próprio projeto já vem escrito, que é o projeto de extensão. Quando o professor abre a vaga lá, estou procurando um aluno bolsista, um voluntário para o projeto de extensão. Você já sabe que vai cumprir essa carga horária de extensão. Então, já são ações cadastradas como extensão. Mas, além dessas, existem outras atividades que você olha e de início parece que não é extensão. Mas, se a gente analisar a atividade e verificar que ela cumpre o princípio da extensão, de estar conectada com a sociedade, com a comunidade, de levar uma possível transformação para essa sociedade e comunidade, ela pode ser caracterizada como extensão. Então, aí pode entrar a empresa júnior, o programa do PET, estágio não obrigatório, que foi comentado aqui. Ah, mas qualquer estágio? Não, ele vai ter esse caráter extensionista. Ele tem que ter a característica dos 5 Is, né, para ser caracterizado como extensão. O mesmo vale para projetos de pesquisa, inovação, TCCs. Quando que eu vou saber se é de extensão ou não? Então, existem documentos orientando para a gente saber se eles se caracterizam como atividade de extensão ou não, mas a gente sempre vai pensar no princípio da extensão. Atende o princípio da extensão? Sim. Quem vai decidir se é uma atividade extensionista ou não, decidir não, né? Mas vai analisar e verificar, não, isso aqui atende ou não, é o professor responsável pelas atividades de extensão. Então, vocês busquem o professor. Neste momento, sou eu, a professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, então, entre em contato, conversa, mostra, eu quero participar dessa atividade, vai entrar como extensão, sim ou não? E aí vocês conseguem ser orientados. Pode passar. Quais são os procedimentos de validação, então, dessas atividades, né? Então, as disciplinas, o aluno não precisa fazer nada. Nada assim, né? Ele precisa se matricular na disciplina, cursar e ser aprovado. A partir do momento que ele se matriculou, cursou e foi aprovado, essa carga horária vai aparecer no histórico dele como uma carga horária para a disciplina e também como uma carga horária para a atividade de extensão. Mas o restante, as 90 horas que o aluno tem que correr atrás, tem que buscar em quais atividades vai participar, essas ele precisa solicitar a validação, semelhante ao processo que foi para as atividades complementares, né? Então, ele vai precisar preencher um formulário, descrever as atividades, encaminhar esse formulário para o PRAEXT, que é o professor responsável pelas atividades de extensão, junto com os comprovantes. Então, da mesma forma que para as atividades complementares tem que guardar todos os certificados e declarações, aqui também é necessário. O PRAEXT vai analisar e verificar, ok, isso aqui tudo realmente é extensão, vai cadastrar essas atividades como atividades extensionistas para esse aluno, e depois esse aluno vai fazer essa conferência, ver se a carga horária dele foi integralizada no sistema acadêmico, né? Quando que o aluno faz isso? Quando ele finalizou, ele já cumpriu as 90 horas. Ah, mas eu não sei se eu cumpri as 90 horas, eu não sei se todas realmente entram como atividades extensionistas. Procure o PRAEXT, entre em contato, conversa, então pode mandar mensagem, e-mail, marcar um horário de atendimento para poder tirar essas dúvidas. Então, o importante é ir se informando, né? E sempre que surgir uma atividade, já consulta, isso entra como atividade de extensão? Entra, ok. Então, vai, faz, guarda o certificado e vai contabilizando. Atingiu as 90 horas, já pode fazer esse processo de validação das atividades acadêmicas extensionistas. Pode passar o próximo. Aqui eu deixei um QR Code com a resolução conjunta da UTF-PR, então essa é de toda a UTF-PR, falando sobre extensão e atividades extensionistas, e ali eles descrevem uma lista
extensa de possíveis atividades que podem ter o caráter extensionista. Só lembrando, não é porque está escrito lá que TCC é considerada atividade extensionista que qualquer TCC vai ser validado, tá? O PRAEXT, junto com o colegiado, se for necessário, vai poder analisar e verificar se isso vai ser contabilizado ou não como atividade extensionista. E aqui embaixo a gente tem um QR Code da instrução normativa específica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, consultem, leiam o documento e tirem dúvidas, tá? Aqui foi uma apresentação rápida só para orientar e mostrar que a gente tem essas duas categorias e a diferença entre elas, mas meu e-mail está aqui e também pode me procurar na universidade para tirar dúvida a qualquer momento. Obrigada. Obrigada, professora, pela participação, pela exposição. Esclareceu bastante, né? E é uma atividade nova que está no novo currículo, né? Então, eu acredito que tenha muitos alunos ainda que não têm o conhecimento sobre essas informações. E isso agora vai facilitar bastante para que eles fiquem atentos, né? Principalmente a questão das 90 horas ali, que são eles que têm que procurar, né, e saber o que fazer, né, para poder depois tá realizando essas horas. Mas muito obrigada pela sua participação e espero encontrá-la em outro momento. Obrigada.